Boa noite a todos e a todas que nos acompanham aqui. Eu sou Leomir Araújo, eu sou pesquisador e servidor público também, sempre atuando na área de políticas públicas de educação e de compras e contratações governamentais. Então, minha ideia é sempre associar, por conta da jornada, da minha experiência ao longo do tempo, elementos de gestão para a administração pública e políticas públicas de educação. Como associar essas duas coisas, quais são os elementos e ferramentas que a gente pode utilizar no dia a dia ao enfrentar determinados desafios, ao enfrentarmos determinadas políticas públicas, o desafio de gerir essas políticas públicas de educação. Então, hoje, estamos chegando na live 10, é o desafio, toda quinta-feira, às 19 horas, fazer uma live sobre um assunto que consiga reunir esses dois temas, gestão e educação. Estamos chegando hoje à live número 10, em que vamos falar sobre financiamento da educação infantil. Quais são as políticas públicas que envolvem esse tema? Como a gente pode promover uma educação infantil de qualidade? Quais são os elementos, recursos técnicos financeiros que temos para isso? Vou falar sobre alguns elementos de gestão que não se encontram em livros, mas que, por conta da experiência, do diálogo no dia a dia com o secretário de educação, com os gestores escolares, com os diretores de escola, com professores, percebemos, em alguma medida, a dificuldade de cada local e trazemos para cá uma consolidação daquilo que entendemos como um bom repertório, para criarmos um panorama sobre possibilidades de aprimoramento uma política de educação de qualidade, certo? Dito isso, o que eu costumo fazer? Basicamente, a minha forma de apresentação é numa tela, é um quadro, é o Word, em que eu abro para vocês, eu vou comentando e escrevendo sobre aquilo que deve ser pertinente, sobre o tema. Hoje, sobre financiamento da educação infantil. E, ao final, o que eu faço? Ao final, eu subo essa gravação que a gente faz aqui para o YouTube. Então, todo mundo que entra na minha conta, no meu canal no YouTube, tem acesso a todas as lives que nós fazemos. E quem está no grupo no Instagram, ou quem se cadastrou na nossa página, www.gestãoeducação, não é gestão e educação, gestão educação, tudo junto, sem cedilha, né, sem tio.com, não tem ponto .br, feito o cadastro lá, ou entrando no WhatsApp, me desculpe, entrando no grupo do WhatsApp, que também, pela página Gestão e Educação, se direciona a ela, ou mesmo basta a inscrição, a ideia é que a gente possa disponibilizar esse conteúdo que eu construo, esse documento que eu escrevo. Gera um PDF e encaminho. Ultimamente, a gente tem encaminhado só pelo grupo do WhatsApp, mas a gente vai corrigir isso e vamos passar. Não vou fazer nada, né? Vamos passar a encaminhar também, mas antes vou montar aqui o povo. Pronto. Vamos passar a encaminhar também por e-mail a quem é cadastrado. É uma coisa que eu não vinha fazendo, mas a pessoa que me ajuda vai me dar força nesse aspecto também. Então, eu vou garantir que, seja pelo WhatsApp, seja pelo e-mail, vocês recebam o documento que nós vamos gerar agora. Então, sem mais enrolação, tendo aqui bastante gente agora, vamos lá. Vou compartilhar com vocês a minha tela. Pronto. Qual a ideia aqui? Vamos construir juntos o assunto. Live 10, olha só quem achou que a gente não ia chegar até aqui. Live 10, compras públicas e educação infantil. Como que a gente vai começar a falar de compras públicas, ou políticas públicas e financiamento público da educação infantil? Qual a primeira coisa que eu quero comentar com vocês? Quais são as políticas públicas? Quando a gente fala políticas públicas e financiamento, a gente está falando de quais? O município, cada município do país
pode criar política pública específica? Pode. Não tem problema nenhum. Em especial, por conta da Constituição, ele vai ter uma cautela, uma preocupação em priorizar políticas públicas para a modalidade, para a etapa de ensino, para a fase em que ele é responsável. Então, a gente está falando basicamente da educação infantil, mas não somente. O Estado pode criar política pública específica para atender a educação infantil? Até pode, mas ele tem outras áreas que são prioritárias. Mas algo impede ele de fazer? Não. Isso é uma coisa que muita gente já se equivoca. Lembrando, pessoal, foi uma coisa que eu não falei no início da apresentação, que a minha proposta aqui é fazer uma abordagem não somente técnica do ponto de vista de resolução de problemas também, mas uma perspectiva de pesquisa, uma perspectiva de estudo para quem está na academia, para quem está na gestão, para quem está estudando, para quem quer ser servidor público na área da educação, para quem é da comunidade escolar e quer aprender e entender, para quem está na área de controle social e quer compreender melhor como que funciona esse mecanismo de financiamento da educação básica, em especial a educação infantil, tá? É para todo mundo. Então, o único ponto, eu vou fazer várias abordagens. Olha, do ponto de vista de controle social é assim, do ponto de vista da Constituição é assado, que aqui eu quero atender o máximo de perfis de públicos distintos. Então, do ponto de vista da Constituição, algo impede que eu crie uma política para a educação infantil? Não há. Só pede a Constituição que priorize aquela modalidade, aquela etapa de ensino, aquela fase da educação básica, e que a Constituição pede, olha, priorize o município a educação X, priorize o estado de educação Y, que pode ser mudado a qualquer tempo, desde que, por uma medida provisória, uma medida condicional necessariamente. Mas é possível? É. A princípio, o que a gente tem é isso. E a União? A União pode criar política pública específica? Pode, mas normalmente o que ela faz? Qual o papel principal? Eu vou colocar aqui, secundário não seria a melhor palavra, mas eu vou fazer o seguinte, a União, que é onde eu vou destacar a conversa, eu vou escrever o seguinte, ela pode criar mas normalmente a maior função da União em relação à educação infantil é coordenar uma política pública, ou várias políticas públicas específicas. E aí, quando ele coordena a política pública, específica ou não, o que a gente percebe? Vou até manter aqui junto e separar somente. Quando a União, na função de coordenar políticas públicas de educação, ele tem salário de educação, ele tem Fundeb, que eu já falei para vocês, que é uma transferência constitucional, não é voluntária. Tem o PENAI, tem o PENAT, tem o PDDE. Tem o PNLD, que não tem transferência de verba, né, da parte financeira, mas materiais que têm um custo por natureza. E a gente poderia dizer o seguinte, tá, mas quais desses recursos a gente tem um foco, um olhar para a educação infantil, de tal modo que o meu planejamento financeiro perceba isso? O que a gente destaca aqui? O PENAT, ele tem uma vertente para a educação infantil, ele se preocupa em atender a educação infantil quando o PENAT acolhe os municípios, certo? Então, é parte do foco na educação infantil. O PENAI, ele é especificamente para a educação infantil? Não, ele funciona semelhante ao PENAT.
parte do foco para a educação infantil. Por quê? Porque também vai ter a transferência de recursos para educação do ensino médio, por exemplo. O PDD, a mesma coisa, parte do foco. O PNLD, a mesma coisa, parte do foco. O Fundeb tem a parte do foco para a educação infantil, mas com uma garantias específicas à educação infantil. E o salário de educação também parte do foco, de forma mais livre, né, para a educação infantil. Então, o Fundeb tem um destaque que ele tem garantias específicas à educação infantil. Parcela de recurso, de grana, de dinheiro que vai para a educação infantil, não é para gastar com outra etapa. Educação infantil. Então, esse destaque aqui, e considerando que o Fundeb é a minha fonte de financiamento da educação básica pública, ora, merece um olhar especial. O que a gente pode dizer? A gente pode dizer o seguinte. Opa, escrevi a palavra aqui. O que a gente pode dizer sobre isso? Toda vez que a gente pensar em financiamento da educação, a gente tem que imaginar o que eu quero alcançar como resultado, porque o dinheiro em si não traz um resultado. Mas porque pensamos em mecanismos, em técnicas, em metodologias, em ações, em iniciativas para a educação infantil, eu preciso de dinheiro, eu preciso de financiamento. Então, eu trago aqui um quadro para vocês. Vamos admitir o pessoal. Quando a gente se dá conta com o índice de necessidade de creche, de quantas creches a gente precisa, de quantas escolas a gente precisa, quando a gente se preocupa em analisar como que são as infâncias na escola no tempo de pandemia, ou em outro período, um período normal, vamos chamar assim, quando a gente se preocupa em criar modelos e métodos, de aplicação de métodos de educação que vão promover uma educação de qualidade na primeira infância, a gente fala, tá, onde vai vir esse dinheiro que vai financiar isso? E a resposta é, não tem como vir do PNLD, não tem como vir do PENAT. Mas bem mais confortável que qualquer outro. Pronto, vou compartilhar novamente e torcer para que ninguém abra o microfone. Não vai vir do PENAI, né, não vai ter um dinheiro para atender algo específico sobre isso. Pode ter do salário de educação. E tem uma garantia específica do Fundeb. Como que teria desses outros programas aqui? Somente naquela parcela em relação ao número de matrículas. O número de matrículas da educação infantil vai ter o repasse para a medição escolar da educação, dos matriculados na educação infantil. E por aí vai. Mas o Fundeb tem uma garantia maior. Quando se dá conta que a gente vai precisar utilizar alguma técnica, algum método, se a gente vai precisar comprar algum equipamento, se a gente vai precisar comprar material específico para isso, o financiamento basicamente vem de fontes próprias e do Fundeb. Esse é o ponto. Fontes próprias, Fundeb. Vou até aproveitar aqui. É basicamente isso que vai sustentar esse financiamento. E aí, tudo bem, eu consegui o financiamento, tenho um dinheiro para adquirir as coisas. O que ainda me for contratar? O que ainda me faz não alcançar o resultado? O que ainda acontece? E é isso que eu queria discutir com vocês. Trago esse quadro aqui. Vamos ver se eu consigo aumentar ele. Pronto. Que ele me explica o seguinte, olha, você já descobriu o recurso necessário para conseguir financiar as ações pedagógicas,
psicopedagógicas, de saúde, de modelos de educação à primeira infância. Mas como que é esse planejamento? Afinal de contas, isso depende do censo escolar e a relação com a real demanda. Leomi, por que você se preocupa em falar em relação com o censo escolar e a real demanda? Porque eu posso correr o risco de construir escolas e creches onde não precisa mais. Eu vou pedir, por favor, para desligar os microfones. Quem ainda está com o microfone aberto. Obrigado. Quando a gente olha o censo escolar do nosso município, não do Brasil inteiro, do nosso município, a gente pode se dar conta de que está reduzindo o número de matrículas. E, a princípio, eu acompanhei isso ao longo dos 5 últimos anos, porque a pandemia acaba sendo um recorte que, de fato, vários alunos não retornaram às aulas e aí poderia ficar enviesada essa análise. Mas se olhar a partir de 2016, 2017, o que vem acontecendo com o número de matrículas do seu município? Vem aumentando em relação à educação infantil? Vem diminuindo? Porque isso vai fazer diferença em relação à real necessidade de adquirir mais equipamentos, adquirir mais mobiliário escolar, adquirir estrutura escolar de modo geral, contratar novos profissionais. Tudo isso vai partir do quê? Da percepção de necessidade, de real necessidade. Leomi, se eu estou percebendo que no meu município, a partir do censo escolar, o número de matrículas é menor, o número de matrículas, de modo geral, o recurso financeiro é menor porque, como o censo escolar demonstra que eu tenho menos matrículas e essas políticas públicas que você elencou faz correlação com o número de matrículas, logo vai vir menos dinheiro, eu preciso me preocupar em como eu vou trabalhar com essas informações e perceber aquilo que eu preciso ter como custo fixo. Gente, vou pedir novamente para desligar os microfones. Vou parar de compartilhar novamente aqui. Mudei. Está todo mundo? Sim. Vamos retomar. E aí, quando eu me dei conta de que eu não preciso construir mais escolas, ou que eu preciso construir escolas onde realmente o número de matrículas aumentou, quando me deu conta que eu preciso contratar mais profissionais para atender o número de alunos que vai se sustentar ao longo dos anos, para não correr o risco de eu ter um corpo permanente de professores que depois eu não vou conseguir alocar porque o número de turmas vai ser cada vez menor. Tudo isso tem que ser observado desde o censo escolar. E, como eu disse, vai impactar diretamente no recurso financeiro a ser recebido a partir dessas políticas públicas que a gente elencou aqui. Depois que a gente se dá conta disso, vale a pena observar como vamos alocar esse recurso. Por quê? Porque na hora de executá-los, teremos menos de um ano na maioria das vezes. Quando a gente se dá conta de que o recurso vai cair, que existe um planejamento, que existe uma programação financeira em relação a cada política de transferência de recursos para a educação, normalmente já sabemos que teremos menos de um ano. Por quê? Esse dinheiro vai cair a partir de janeiro, de fevereiro, de março, ao longo do ano. No entanto, dentro do exercício será aplicado necessariamente. Existem exceções? Existem. Existem regras de poder deixar até 30% para o ano seguinte, em relação a algumas políticas públicas. Existe a possibilidade de deixar até 10% do recurso para o primeiro quadrimestre do ano seguinte, em relação ao Fundeb, por exemplo. Mas, em regra, a energia, o esforço é para aplicar esse recurso no mesmo ano, em menos de 12 meses. E qual é a segurança jurídica que os gestores têm para aplicar esse recurso? Nem sempre ela é clara, nem sempre ela é evidente, nem sempre ela é consistente a ponto de falar, posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso aplicar com determinada coisa. E essa insegurança jurídica, com pouco tempo, faz com que os municípios precisem
a cada vez mais aumentar a capacidade técnica e capacidade operacional. Por quê? Porque quando se compreende o que se pode gastar e como se pode gastar, os processos administrativos são mais simplificados, são mais céleres, e o próprio tempo de contratação e de aquisição dos insumos necessários precisa ser menor. E, para isso, a própria Secretaria de Educação precisa sinalizar. Sinalizar o quê? Sinalizar que são prioridades, que, olha, esse recurso, se ele não for aplicado, vai ter que ser devolvido. Não é o caso do Fundeb, mas para alguns outros casos, pode ser, não gastou pelo menos 70% do recurso de determinada política pública, então vai ter que devolver o excedente aos 30%. A área de compras, a área de contratação, a área jurídica precisa entender as realidades da educação. Por quê? Porque em relação a políticas públicas de educação, especial sobre essas transferências voluntárias ou mesmo as constitucionais do governo federal e do governo estadual, elas têm um tempo de execução, elas precisam de um tempo de resposta. Então, em algum momento, precisa se dar prioridade para que as coisas aconteçam e não se perca recurso. E aí eu faço questão de dizer que é muito comum se discutir como captar o recurso e não há tanta atenção sobre como aplicar o recurso, como executar o recurso. Mas se isso aqui não foi suficiente, para vocês perceberem a singularidade que esse tema traz em relação à aplicação e execução do recurso, eu trago um outro ponto que também compõe a execução, que é a valorização das carreiras ligadas à educação. E por que eu digo isso? Em especial porque é muito comum que na educação infantil não sejam escolhidos os profissionais mais experientes, não sejam escolhidos os profissionais com maior tempo de formação na área da pedagogia, na área da psicologia, na área da psicopedagogia. E isso faz diferença de acordo com a abordagem, de acordo com a metodologia que vai promover a melhor educação de qualidade na educação infantil, especialmente na educação infantil. E a gente percebe aqui que existem exigências diferentes. Por exemplo, as exigências para os profissionais de educação na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases, são exigências maiores do que aquelas previstas para os profissionais de educação básicas que constam lá no artigo 26 da Lei 14.113 do Fundeb. Por exemplo, para a LDB, é necessário ter uma formação na área de pedagogia. Ou em alguma área correlata. Enquanto que, para a lei do Fundeb, os profissionais de educação recebendo uma subvinculação específica, a de 70%, basta que eles estejam atuando na Secretaria de Educação e sejam por ela remunerados. Não faz exigência em relação à formação, em relação à especialização. Até existia, mas foi retirada com a alteração da lei do Fundeb por meio da lei 14.276 de 2021. Então, o nível de exigência é diferente. O que implica dizer? Se a maior parte de recursos para financiamento da educação e valorização dos profissionais da educação vem do Fundeb e as exigências são baixas, significa dizer que não há um incentivo claro. E aqui, para aqueles que são pesquisadores, para aqueles que vão atuar na área, para aqueles que vão legislar sobre o tema, para aqueles que vão escrever sobre o tema, vale a pena essa discussão. Por que as exigências da LDB são maiores do que as da lei do Fundeb? A lei do Fundeb, por ter exigências menores, desincentiva uma profissionalização, que estou chamando aqui de profissionalização dessas carreiras. E por que eu vou além? Por que é tão importante a profissionalização das carreiras? Porque eu preciso de pessoas mais capacitadas para compreender, para traduzir a realidade vivenciada na educação infantil e promover ações e iniciativas que alcancem esses alunos, alcancem esses estudantes, promovam uma transformação. E esse nível de percepção, de maturidade, de técnica, de metodologia, vem com o tempo de trabalho, vem com a formação, com a educação formal mais elevada. A pessoa vai fazer uma especialização na área, a pessoa vai fazer um mestrado, um doutorado na área, a pessoa
pesquisa sobre o tema, isso faz com que ela tenha um maior repertório para saber como lidar, como propor, não só um plano de aula, mas um projeto político-pedagógico que envolva todos os alunos da educação infantil, sabe para onde se quer direcionar, sabe quais são as metas, quais são os indicadores, como avaliar. Tudo isso só é possível quando se profissionaliza, porque há um incentivo a fazer parte da educação infantil, há um incentivo a adentrar a carreira do magistério, há um incentivo a permanecer na carreira por meio de planos de carreira, pela revisão de planos de carreira se forem necessários, e, por que não dizer, pela garantia do salário digno, inclusive em relação ao piso de cada categoria. Alguém chamou aqui, ou foi impressão minha? Deixa eu ver aqui. Ana. Isso aqui pode sair. Perfeito. Até aqui, gente, alguma dúvida? Estão conseguindo acompanhar? Estão entendendo? Algum trauma? Não? Tudo tranquilo, Márcia? Maravilha. Se alguém quiser, viu, fique à vontade para comentar no chat. Minha questão maior é com os microfones, mas no chat fiquem à vontade para comentar, para participar. Se tiver alguma pergunta sobre isso, não tem problema. Tá? Então, vamos lá. Compartilhar novamente. Se isso aqui está claro para vocês, se essa percepção do quanto é importante conhecer os recursos que têm alguma relação com a educação infantil, a forma de planejamento, a dificuldade e a capacidade de execução e a profissionalização desses profissionais, profissionalização desses integrantes, dessas carreiras vinculadas à educação, vale a pena a gente dizer que existem alguns desafios, mesmo tendo recurso disponível. Vamos elencar alguns. Primeiro, elaboração ou revisão de plano de carreiras. Porque quem vai trabalhar com educação infantil, eu posso pensar em uma gratificação, em um abono permanente, porque enquanto estiver na educação infantil, ou uma valorização por progressão, se especializa na área. Então, eu penso nos profissionais, naqueles que vão apresentar o método, apresentar a técnica, vão fazer acontecer. Eu me preocupo com o planejamento de aquisição de equipamentos ou construção de obras públicas para atender a educação infantil. Porque se eu sei que eu tenho menos de um ano para executar, na maioria das vezes, eu preciso ter um planejamento e uma priorização para quê? Para contratação. Contratações públicas. Priorização no calendário anual. Quem quer executar alguma coisa ainda esse ano em relação à educação infantil, em termos de estrutura escolar, de condições, de ambiente, a gente está no final de março, já teria que ter pensado sobre isso. Isso deveria estar na esteira de produção. Quem quer entregar ainda esse ano já está atrasado, podemos dizer. Outra coisa, se a gente vai se preocupar com a abordagem, e a gente falou muito aqui de elaborar ou revisar planos de carreiras vinculadas à educação. E agora a gente pensou no planejamento de aquisição de equipamentos ou construção de obras públicas. O terceiro ponto que vale a pena daqui se aproveitar são as formas de financiamento. O que elas têm de específico em relação à educação infantil? Todo mundo deve saber que o Fundeb garante
a aplicação de 50% da complementação VAT transferido pela União na educação infantil. Qual é o engano que muita gente comete, que muita gente fala por aí? Cada município que recebe a complementação VAT, tem vários enganos, na verdade, né? Como as pessoas traduzem isso aqui? Todo município tem que utilizar 50% do Fundeb com educação infantil. Errado. Todo município deve utilizar a complementação da União com a educação infantil. Errado. Todo município deve aplicar 50% do VAT com educação infantil. Errado. Todo município tem que aplicar 50% da complementação VAT na educação infantil. Errado. Isso aqui é sobre a transferência da União, 50% da complementação VAT. Mas, em relação ao município, é um percentual definido em portaria interministerial que deve ser aplicado na educação infantil para quem receber complementação VAT. Leomi, não é a mesma coisa? Não, não é. Aqui eu estou dizendo que é um percentual, não disse que é 50%. Definido em portaria. Sabe o que significa? Que para um município, e aqui eu paro de compartilhar a tela, que para um município vai ser 51%, para outro município vai ser 62%, para outro município vai ser 68%, para outro município vai ser 41%, para outro município vai ser 37%. Não é o mesmo percentual. Não é o mesmo percentual para quem recebe complementação VAT. Meu município não recebe a complementação VAT. Então, sequer tem um percentual definido para educação infantil. Mas se meu município tem 80% das matrículas na educação infantil, eu preciso aplicar 80% do recurso Fundeb na educação infantil, 80% do salário da educação na educação infantil? Não. Não tem essa exigência de manter correspondência entre a etapa, modalidade de ensino, seja lá o que for, com o recurso transferido. Precisa aplicar. Vou até escrever isso. Não há obrigação de aplicar o valor correspondente ao número de matrículas de determinada etapa de ensino. Não há obrigação de aplicar o valor correspondente ao número de matrículas de determinada etapa de ensino. Acho que é essa a afirmação. Não há obrigação de aplicar o valor correspondente ao número de matrículas de etapa de ensino. Há valor correspondente no repasse ou transferência. Não há, vamos ver se ficou melhor agora. Não há obrigação de aplicar o valor correspondente ao repasse, transferência. Não gostei. Não há obrigação de aplicar o valor correspondente ao repasse, transferência por número de matrículas de determinada etapa de ensino. Importante é aplicar na educação básica. Leomi, mas é injusto. 80% das matrículas do meu município se refere à educação infantil.
E aí pode a Secretaria de Educação gastar mais em outra etapa? Pode. Quem vai acompanhar, quem vai fiscalizar, quem vai buscar meios de verificar se a educação infantil não ficou desassistida é o controle social, o Ministério Público, o Tribunal de Contas. É a comunidade escolar. Tudo bem? Até aqui, alguma dúvida? Era basicamente o que eu queria apresentar para vocês sobre o financiamento da educação infantil. Agora, eu vou para a parte de exemplos. Eu vou mostrar algumas coisas que as pessoas ficam na dúvida se pode ou não aplicar em relação à educação infantil. Se vocês quiserem fazer perguntas no chat sobre isso, eu vou colocar também. Olha, Maria Helena, no meu município recebeu no mês de janeiro e fevereiro a complementação VAT. Como saber se o percentual para aplicar, como saber o percentual para aplicação da educação infantil? Por site do FNDE. Deixa eu achar aqui. Te achar agora. Sistemas. Sem segredos. Vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Aqui. Comunicado, ex-habilitado, inabilitado, nota técnica, fatores de ponderação, produtos universais, receita, indicador, portaria MEC 11 de 24 de dezembro de 2021, indicador para educação infantil. Pronto. Venho aqui, indicador, vou aumentar aqui, indicador para educação infantil, percentuais mínimos da complementação VAT a serem aplicados na educação infantil em 2022. Lei 14.113, portaria 547, papapá. Está aqui cada município. Aqui, ó. Floresta do Piauí tem que aplicar 41%. E aí, o que mais? Aqui a gente vai achar todos os municípios, tá bom? Receber a complementação VAT. Percentual, pode ver que varia. A gente não acha aqui nenhum em 50% exatamente. Perceberam? Vou pegar o link aqui e vou colocar no material também. Vamos ficar completo aqui, ó. Para saber o percentual de aplicação do seu município. Só acessar essa página. Fácil? Pronto, já economizaram mais R$5.000 de consultoria que vocês vão ter que pagar para ninguém. Só para dar essa informação para vocês. Que eu sei como que é. Vamos lá. Parte prática, mão na massa. Deixa eu ver aqui. Vamos chamar de estudos de caso. Vou pegar alguns exemplos.
pegar 3 situações aqui. Muito comuns, tá? Situações bem comuns. Município informou no censo escolar que não tem equipamentos, materiais para trabalhar com a educação infantil. Não é assim que ele coloca no censo, né? Mas se ele coloca no censo que não tem, logo não tem como trabalhar na educação infantil. Pode adquirir com recursos do Fundeb, de salário de educação. Pode. O que você precisa? De uma contratação ágil, de fazer uma boa especificação, de delimitar o que realmente você quer. Mas pode. Nada impede. Quer ver uma outra situação que resolve? O município precisa construir creche. Pode utilizar parcela do recurso do Fundeb? Pode, de 30%. Construir ou ampliar, tá? O que mais que a gente vê por aí? Só esse primeiro ponto aqui resolve tanta vida de tanto município. Equipamento inclui mobiliário escolar, tá? Os materiais necessários. Isso aqui eu tentei abranger o máximo. Construir, ampliar creches, creche ou escola. O que mais? O município pode pagar curso, pós-graduação, especialização, de modo geral, para profissionais da educação infantil se especializarem? Pode, para passar de 30% do Fundeb. Olha só. E pouca gente cria um programa específico para capacitar, para dar orientação, para trazer melhores profissionais e, assim, aplicar as metodologias mais inovadoras com a educação infantil. Perde-se essa chance. O município pode construir quadra coberta com recurso do Fundeb na situação de 30%? Sim. A quadra coberta vai ficar na área da escola? Vai ser para a escola ou vai ser uma quadra que vai ficar na praça? Na praça não pode, na escola pode. Só para atender. Isso aqui, gente, se for para atender só a escola, tá? Não tem problema nenhum. Dentro da escola, pode, então vou acrescentar creche, quadra, dentro da escola, quadra esportiva. Pronto. Fechou o nosso material aqui. Dúvidas, perguntas, traumas? Era isso que eu tinha para trazer para vocês, gente. Como as pessoas que já nos acompanham percebem, eu tento consolidar tudo dentro de 1 hora de live, de gravação. Deixo sempre os minutinhos aqui para vocês perguntarem, se tiverem mais alguma dúvida, alguma coisa, para não somente eu falar. Mas a ideia é construir um conteúdo que seja útil, que seja fácil, que vocês possam utilizar, possam acompanhar. Quem não puder fazer isso no ao vivo, né? Quando estão trabalhando, caminhando, fazendo uma ginástica, enquanto trabalha, eu mesmo aproveito muito a minha hora de trabalho. Eu posso dizer que 50% do tempo que eu estou trabalhando, eu estou escutando alguma live, alguma aula, alguma coisa sobre o Fundeb, sobre os assuntos que eu tenho interesse em gestão, em educação. Na hora que eu estou, às vezes, malhando, correndo, estou escutando alguma live que alguém fez sobre um assunto que me interessa. Um dia que conseguirem fazer um objeto, um equipamento para conseguir ler durante
atividade física, acho que vou aderir também, mas só de poder escutar lives, podcasts durante outras atividades já me ajuda bastante. Eu espero que de alguma forma isso também possa contribuir com vocês. Sobre o que eu falei, alguma dúvida, trauma, ressentimento? Obrigado pelas informações importantes. Gente, é isso. Se não vai vir mais nenhuma pergunta aqui, eu vou pedir para vocês Maravilha. Boa noite, muito bem explanado o conteúdo. Obrigado. O município utilizou parte dos 70% com folha de ensino médio em uma unidade que seria desativada pelo Estado. Isso merece aprovação pelo Conselho, pelo CACS? Não, a princípio, essa rede, essa unidade seria desativada pelo Estado. A princípio, é difícil avaliar somente com essas informações. Por quê? O fato de ser desativado pelo Estado não quer dizer que não estava tendo aula à época. A não ser que você me diga assim, olha, eles gastaram dinheiro com algo que não está tendo aula. Aí seria um drama. Se você me disser, Leomi, realmente eles utilizavam dinheiro com uma escola que não está tendo aula, escola deserta, aí vamos nos preocupar. Mas estava tendo aula. A princípio, eu não vejo problema para reprovar. Eu sei que a preocupação é, mas não é área prioritária. Como eu disse aqui no início da live, o fato de não ser área prioritária não é um ponto que faz com que isso seja proibido. Sendo necessário terceirizar o serviço de merendeiras das escolas e creches, quais recursos pode utilizar o próprio? Não pode utilizar o Fundeb, não pode utilizar o PENAI. Se for terceirizar, vai ter que utilizar recurso próprio para o serviço. Né? Com o PENAI vai poder pagar o alimento, o gênero alimentício. Certo? Considerando que vocês já começam a abordar outros temas, eu vou encerrar a gravação por aqui e eu vou continuar com o pessoal que está nos acompanhando ao vivo, e aí eu fico mais à vontade, a gente vai batendo papo, tiro outras dúvidas. Pode ser? Por enquanto, eu quero agradecer pela presença de vocês, peço que divulguem para que mais pessoas possam acessar esse conteúdo que é gratuito, que é disponível a todos, que é feito com tanto carinho, tá certo? Um grande abraço e até a próxima.